curso está sendo visto, né, em 24 pontos do nosso país, como é para se dizer, e queria dar inicialmente as boas-vindas aos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né, que pela primeira vez integraram aqui a nossa rede. Sim, Maranhão também juntou-se a nós. Então, nós estamos praticamente atingindo o Brasil inteiro nesse momento. Para ser bem breve, nosso horário durante a semana, 2 aulas, espaço para almoço, sessão de problemas, onde vocês serão divididos em grupos e vão ocupar salas que mais tarde eu digo, né? Vão se posicionar possivelmente numa roda e terão os exercícios do dia para discutir e, se possível, conseguir alguma solução. Na última sessão do dia, que é a mais importante para nós, é quando vocês trocam de lugar conosco. Então, cada grupo vem uma vez apresentar alguma solução, mesmo que parcial, e teremos então a oportunidade de discutir, concordar, discordar, propor novas soluções, ideias alternativas. Então, uma fase muito rica do nosso trabalho, né, que vocês devem dar bastante importância realmente à parte de discussão. Hoje nós vamos ter a primeira aula com o professor Elon sobre a geometria analítica do espaço. E em seguida, o professor Paulo César vai falar sobre números complexos. Amanhã eu começo fazendo discussão de sistemas lineares e logo em seguida polinômios, Paulo César? Amanhã polinômios. Ok? Uma breve ideia do que nós teremos aqui hoje e amanhã. Então, realmente aproveitem bastante, curtam o curso e o professor Ela então vai começar a primeira aula do dia. Obrigado, Wagner. Bom, nós vamos começar falando sobre um assunto que, inexplicavelmente, não faz parte, eu não digo do currículo do ensino médio, porque não existe um currículo oficial do ensino médio. O currículo de matemática do ensino médio é mais ou menos determinado pelos exames vestibulares dos estados, os quais, por sua vez, são determinados pela tradição. Não existe também nenhuma regra, quer dizer, qualquer faculdade podia, ou qualquer universidade, inventar um vestibular que, do jeito que quisesse, não há norma. Em outros países existe um programa oficial. No Brasil mesmo já existia. No meu tempo de estudante, existia um programa oficial. Atualmente não existe. Então, esse assunto, ele, como eu disse, inexplicavelmente não faz parte. Que assunto? Geometria analítica no espaço. Não faz parte do que se costuma ensinar no ensino médio. É claro que em algumas escolas isso é ensinado, mas normalmente não é. O curioso é que, na minha opinião, a geometria analítica no espaço é muito mais fácil do que a geometria não analítica do espaço, porque existem algoritmos, formas de fazer as coisas, fórmulas, né? Enquanto que a geometria não analítica no espaço requer o desenvolvimento de uma intuição espacial que frequentemente é esquecida, porque os professores, os próprios autores de livros, a gente pode perceber que os autores dos livros do ensino médio aparentemente não conhecem, né, a geometria de posição, situação de retas, planos e corpos sólidos, etc., e passam rapidamente para as contas. Contas que são, na maioria das vezes, imediatas, automáticas, etc. De modo que aquela vantagem educativa que teria o estudo da geometria de posição no espaço, ela é perdida.
E, em compensação, não é substituída por outra que seria a geometria analítica no espaço, que é uma forma de a gente ganhar a intuição. E como vocês vão ver na aula de amanhã, do professor... Amanhã você vai dar? Hoje é o Paulo César. Do professor Wagner, vocês vão ver que a geometria analítica no espaço, ela contribui para que se entenda de modo bastante eficiente o problema de solução de sistemas de equações lineares. Tá? Então, para deixar explícito e registrado o nosso ponto de vista a respeito, nós fizemos esse livro, volume 3, A Matemática do Ensino Médio, no qual o estudo de sistemas lineares, em vez de ser precedido por um estudo de matrizes, que é completamente desmotivado, ele é precedido pela geometria analítica. Então, os sistemas lineares ficam mais facilmente interpretados. Bom, então, no curso anterior, nós vimos geometria analítica plana, as noções de geometria analítica plana, que faz parte do ensino usual e que é o começo desse livro. Então, nós vamos começar do capítulo 2, que é a geometria analítica no espaço. Então, a gente tem que o espaço, que eu vou representar por E, que é o espaço euclidiano tridimensional, e um sistema de coordenadas no espaço, do nosso ponto de vista, vai ser simplesmente um conjunto de 3 eixos mutuamente ortogonais com uma origem comum. Vocês se lembram que eixo é uma reta na qual se fixou um ponto mencionado como sendo a origem e um sentido de percurso, que é o sentido positivo. Então, é chamado sentido positivo. Um eixo é uma reta com um ponto chamado origem e um sentido de percurso. Então, você tem, com isso, a possibilidade de atribuir a cada eixo, a cada ponto do eixo, um número chamado abscissa daquele ponto. Isso nós vimos, a cada ponto aqui corresponde um número. Então, que é chamado abscissa do ponto, que é positivo se o ponto está à direita e negativo se o ponto está à esquerda da origem, direita e esquerda sendo tomados em relação ao sentido de percurso que faz parte da definição do eixo. Então, tendo um sistema de coordenadas, que vai ser o único tipo, existem outros tipos de sistema de coordenadas, mas que nós não vamos considerar só esse sistema que é chamado de sistema cartesiano, mas simplesmente vamos chamar de sistema de coordenadas. Então, com isso, a cada ponto do espaço, uma vez fixado esse sistema de eixos ortogonais, a cada ponto do espaço, nós fazemos corresponder 3 números que são as coordenadas daquele ponto no sistema dado. Então, a ideia é a seguinte: pelo ponto P eu passo um plano que é paralelo. Assim, o sistema de eixos ele determina conveniente estabelecer essa notação. O sistema de eixos determina 3 planos, são chamados os planos coordenados. O plano πxy, que é o plano determinado pelos eixos x e y, πxz e πyz. Os planos determinados pelos eixos x e y, pelos eixos x e z e pelo eixo y e z, respectivamente. Então, pelo ponto P, eu passo um plano paralelo ao plano πyz, que é esse aqui, onde esse plano cortar o eixo OX, vai ter um ponto cuja abscissa
de acordo com isso é um eixo, então cada ponto tem associado a ele um número. Essa é a primeira coordenada do ponto P. Por sua vez, se eu passar um plano paralelo ao plano π, y, x, z, passando pelo ponto P, esse plano vai cortar esse eixo num ponto cuja abscissa eu vou chamar de, cuja coordenada eu vou chamar de y, e finalmente esse mesmo plano corta o eixo OZ num ponto cuja coordenada eu chamo de z. Então essas três coordenadas x, esses três números x, y, z são chamados as coordenadas do ponto P. Bom, isso é muito simples e isso estabelece uma correspondência bionívoca, ou seja, uma bijeção entre os pontos do espaço e os termos ordenados de números reais. O conjunto de todos os termos ordenados de números reais é chamado de R3. Então, o R3 é um modelo aritmético do espaço euclidiano, que é um objeto de natureza geométrica, que é o espaço onde nós vivemos. E, frequentemente, a gente vai ter, em geometria analítica, dois tipos de situações. Uma situação em que é dado um problema em que você tem apenas o espaço, você quer resolver um problema de geometria usando coordenadas. Quando você tem uma situação como essa, que nós vamos ver em exemplos posteriores, você tem a liberdade de escolher o sistema de coordenadas que mais lhe convenha, que lhe pareça mais adequado. No momento que você faz essa escolha, você passa a representar os pontos do espaço por termos ordenados de números reais. Em outros problemas, o sistema de coordenadas já é dado. Então, os pontos já são representados por termos ordenados de números reais. Nesse caso, se você introduzir outro sistema, você tem a obrigação de relacionar novas coordenadas com as antigas. Muito bem, então isso aí é o espaço euclidiano munido de um sistema de coordenadas. Então, uma vez munido de um sistema de coordenadas, aí nós temos que começar a fazer o trabalho de geometria analítica, que consiste em traduzir fatos geométricos por meio de equações algébricas. A primeira coisa que a gente pode imaginar seria as equações da reta. No plano, a reta pode ser representada por três tipos de equações, geralmente três tipos de equações, que é uma equação do tipo y igual a x mais b, se a reta não for vertical, a equação ax mais by igual a c, mais geral, e as equações paramétricas. No espaço a três dimensões, as equações paramétricas se impõem então, porque uma reta no espaço, como é que uma reta é determinada? Geralmente, uma reta é determinada geometricamente, uma reta é determinada como interseção de dois planos. Algebricamente, isso corresponde a, como vocês vão ver na aula do professor Wagner, isso é considerar as soluções de um sistema de duas equações com três incógnitas. A reta é aquela solução. De maneira mais explícita de considerar no espaço as equações que definem uma reta são as equações paramétricas. A reta sempre é, de acordo com os postulados básicos da geometria euclidiana, uma reta fica inteiramente determinada por dois dos seus pontos. Por dois pontos do espaço passa uma e somente uma reta. Se as coordenadas desse ponto são, respectivamente, A, B, C e a linha B', C', então, as equações paramétricas da reta R são dadas em função de um certo parâmetro T,
se um ponto P qualquer da reta tem coordenadas x, y, z, então as equações dessa reta são x igual a A mais T, a linha menos A, y igual a B mais T, B' menos B, e z igual a C mais T, C' menos C. Por que essas equações são assim? Olha, nós já vimos que no plano a reta é representada por um sistema de equações paramétricas dessa natureza, no espaço a gente conclui que as equações são do mesmo tipo, porque se eu projetar, por exemplo, essa reta no plano XY, eu vou ter uma reta no plano que passa pelos pontos, esse aqui, que são coordenadas, esse ponto, digamos, A0, e pelo ponto A', 0. Se as coordenadas de A são A, B, C, as coordenadas de A0 nesse sistema de coordenadas do plano são A e B. E a linha 0, as coordenadas são A' e B'. E a reta que passa pelos pontos A0 e a linha 0 vai ter essas equações paramétricas aí. Analogamente, para obter as equações, a equação final que dá o ponto Z, eu projeto aqui essa reta ou no plano πxz ou no plano πyz. A mesma coisa, então eu tenho as equações paramétricas da reta. As equações paramétricas, elas são bastante úteis quando se trata de encontrar a interseção de uma reta com uma figura geométrica. Aqui, no caso, como a gente não tem nenhum elemento, nós não desenvolvemos ainda quase nada, o que a gente pode considerar são planos que são paralelos a um desses planos. Por exemplo, a gente pode considerar um plano do tipo assim, z igual a 5. Plano do tipo, isso aqui é um plano paralelo ao plano πxy. A equação do plano z igual a 5 significa dizer que todos os pontos daquele plano têm coordenadas x e y arbitrariamente escolhidas e a terceira coordenada é 5. Agora, se eu tenho uma reta R, eu quero obter a interseção dessa reta com esse plano. Por exemplo, a reta passa pelos pontos A igual a 1, 2, 3, digamos, e a linha igual a 3, 1, 2, por exemplo. Então, se essa reta passa por esses pontos, A e a linha, as equações dessa reta são x igual, digamos que eu tomo o ponto A como sendo o ponto de referência inicial. Então, x é igual a 1 mais t, que multiplica a diferença, a linha menos A. Aqui é 3 menos 1, 2. Então, 1 mais 2t. Y vai ser 2, que é a primeira coordenada, e z começa com 3, mais, aqui a linha menos A é menos 2, é menos 1, menos t. E z igual a 3 menos t também. Então, um ponto qualquer dessa reta, todos os pontos dessa reta são da forma 1 mais 2t, tem coordenadas do tipo 1 mais 2t, 2 menos t e 3 menos t. Esse é um ponto P genérico dessa reta. Quando a gente atribui ao parâmetro t todos os valores reais, esse ponto que tem essas coordenadas aqui descreve a reta. Então, o problema é simplesmente resume-se a saber qual desses pontos, né, P, vai estar no plano. Já botei o ponto P ali. Ele vai estar no plano
no plano Z igual a 5 quando 3 menos T for igual a 5, então quando T é igual a menos 2. Então, T igual a menos 2, então a solução é o ponto 1 menos 4 dá menos 3, 2 menos 2 dá 2 mais 2, 4, e 3 mais 2, 5. Então, essa é a solução. Esse é um exemplo extremamente simples que pode ser dado nas primeiras aulas, na primeira aula para os alunos, e que ilustra a utilidade das equações paramétricas quando se deseja encontrar a interseção de uma reta com a superfície. Mais tarde a gente vai ter a equação, já a equação de uma esfera, e a gente pode encontrar a interseção da reta numa esfera. Num dos exercícios do livro, a gente tem uma situação que é o caso das coordenadas da projeção estereográfica, que tem a ver com a elaboração de mapas. Sabe que um problema da elaboração de mapas é que os mapas são representações planas de trechos situados, de regiões situadas sobre a superfície da Terra, que é esférica. Então, o problema de um mapa é transformar uma região da esfera numa região plana. Isso pode ser feito de diversas maneiras. Uma das maneiras é tomar um cilindro que contém a esfera e tangencia a esfera, digamos, ao longo do equador, e projetar a esfera sobre esse cilindro. Evidentemente vai aparecer uma dificuldade aí nos polos, mas quanto mais próximo estiver do equador, essa projeção é mais fiel. Outro método é o chamado da projeção estereográfica, que é a partir do polo norte, a gente considera uma semi-reta e um ponto P da esfera vai ser transformado, vai ser representado no ponto P' do plano, e todas as regiões da esfera vão ser transformadas em regiões de plano, que são seus mapas. Então, o problema é claro que isso aqui, o polo norte não vai ter representação nenhuma, e isso apresenta uma distorção gigantesca quando a gente é garoto, que pega os primeiros atlas, onde aparecem projeções desse tipo, a gente fica admirado, caramba, como a Groenlândia é grande, né? Porque a Groenlândia é um negócio gigantesco, porque quanto mais próximo a gente estiver aqui do Polo Norte, mais gigantesca é a projeção disso, né? Mas, de qualquer modo, no Polo Sul, aí as projeções são muito mais próximas da realidade, né? De qualquer modo, o problema é, dadas as coordenadas do ponto P, x, y, z, determinar x e y, x' e y', zero, que a terceira coordenada do plano é zero. Isso aí é um problema que está no livro. Eu vou resolver aqui. Provavelmente vocês vão ter que fazer isso. Mas não é difícil. Isso aqui a gente tem as equações paramétricas dessa reta. Sabe que essa reta passa por esse ponto A. Nesse caso aqui seria o ponto A', né? O P desempenharia o papel de A', então você tem, na verdade não é uma reta, é uma semi-reta. Significa que você vai considerar só T positivo, né? Na equação paramétrica da reta, eu considero parte do ponto A e considero T positivo, isso significa que eu vou considerar só semi-reta, uma semi-reta com origem no ponto A. Ok? Então, aí não é difícil fazer esse cálculo, porque você introduz a equação da esfera, que nós vamos ver dentro de um minuto, e interseção da semi-reta com aquela esfera.
Muito bem. Bom, prosseguindo, uma vez estabelecidas as equações paramétricas de uma reta, um problema natural é o seguinte. Se eu tenho 2 pontos numa reta, determinar um ponto para cada t entre 0 e 1, determinar... Não sei por que eu desenhei isso assim, dá a impressão que eu vou considerar só retas horizontais. O ponto PT, de tal modo que esse segmento APT tem o seu comprimento dividido pelo comprimento do segmento A', esse quociente seja igual a T. Esse é o ponto PT, é o ponto que divide o segmento A' na razão T. Coordenadas de um ponto que divide um segmento numa razão dada. Isso aí, no caso particular de t igual a 1/2, significa o segmento, o ponto que divide o segmento ao meio. Não é 1/3, significa que o ponto que está 1/3 de distância do ponto A em relação à distância A'. Para isso, nós temos que deduzir inicialmente, o que não é nada de difícil, deduzir a fórmula da distância entre 2 pontos. Se eu tenho o ponto A de coordenadas, digamos A, B, C, e o ponto A' de coordenadas. E não é bom, quando a gente vai nas fórmulas de geometria analítica, quando a gente vai considerar expressões onde aparecem quadrados, não é bom botar a linha, não, porque os alunos vão confundir a linha ao quadrado com A elevado à potência 12. Né? E fica... Mas eu fiz isso aqui. Tá bom. Tá bom. Mas em geral eu prefiro botar 1, a 2, a 3, mas já que está, deixa ficar. Nós não estamos diante de crianças aqui. Então, o problema é determinar a fórmula da distância do ponto A ao ponto A'. Que eu tenho ponto A, ponto A'. Ponto A tem coordenadas A, B, C, o ponto A' tem coordenadas A', B', C'. Eu considero inicialmente, bom, eu vou fazer a figura ao contrário. Eu não sou muito hábil em figuras para evitar linhas que se intersectam quando não deviam se intersectar. Eu vou colocar o ponto A aqui, o ponto A' aqui. Isso eu sempre posso fazer, porque isso aqui, dado o ponto A, eu posso considerar o ponto B, que tem as mesmas coordenadas que o ponto A, exceção as 2 primeiras coordenadas iguais às coordenadas do ponto A, e a terceira igual à terceira coordenada de A'. Quer dizer, o ponto B aqui vai ter coordenadas A, B, C'. E vou considerar também o ponto C, que não estava inicialmente nos dados. Ponto C vai ter a primeira coordenada A, a segunda coordenada a B' e a terceira coordenada C'. Então, são esses pontos que eu vou considerar inicialmente, que não estavam nos dados do problema. Então, eu vou
lembrar que esses 3 pontos aqui estão no mesmo plano, A, linha, B e C estão no mesmo plano, porque os dois têm a mesma terceira coordenada. Então, estão num plano horizontal, Z igual a C'. Então, nesse plano, aqui, a distância do ponto B ao ponto A', de acordo com o que a gente já viu, é a raiz quadrada da distância de B a C. Vamos escrever a distância de B a C' ao quadrado aqui para evitar escrever a raiz quadrada. Então fica a distância de B a C' vai ser, esse aqui é um triângulo retângulo, isso aqui é hipotenusa, então a distância de B a C, a distância de B a C é simplesmente B menos B' ao quadrado. Ok? E B e C têm as mesmas primeira e terceira coordenada. E a distância de A', de C a A', essa distância aqui vai ser C e A' têm as mesmas coordenadas, segunda e terceira, de modo que fica aqui A menos A' ao quadrado. Então essa é a distância de B a A'. São 2 pontos que estão situados no mesmo plano horizontal. Agora, eu olho para outro triângulo, que é esse triângulo vertical aqui. É um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é exatamente o segmento cujo comprimento nós queremos determinar. Ok? Então, a distância de A até a linha ao quadrado vai ser desse triângulo alaranjado, o AB', o B' é um cateto e o AB é outro cateto. Então, é igual a esse aqui. Vou escrever nessa ordem, A menos A' ao quadrado, mais B menos B' ao quadrado, mais esse outro cateto aqui ao quadrado. A e B têm as mesmas coordenadas, exceto a terceira coordenada. Então, aqui vai ser C menos C' ao quadrado. Então, isso aqui é a distância, dá a distância entre 2 pontos no espaço. A raiz quadrada de A menos A' quadrado, mais B menos B' ao quadrado, mais C menos C' ao quadrado. Essa expressão, ela tem sentido para um número qualquer de parcelas e em estudos um pouco mais avançados, aqui é um comentário que a gente faz com vocês viram na faculdade, isso dá a distância entre 2 pontos no espaço euclidiano n-dimensional. Se vocês quiserem ganhar cartaz com os alunos, então fala isso, né? Os alunos, eles ficam, 4ª dimensão, o que é? Então, isso é um número a mais, né? Bom, então essa é a fórmula da distância entre 2 pontos. Essa fórmula é fundamental, ela é básica para tudo que vem em seguida. Por exemplo, que a equação daquela esfera ali, né, que é a esfera que tem centro na origem e raio 1, os pontos dessa esfera, o ponto P dessa esfera, o ponto P dessa esfera tem coordenadas x, y, z, e como o raio da esfera é 1, então isso significa que a equação dessa esfera é x2 mais y2 mais z2 igual a 1. De um modo geral, se tivesse uma esfera com centro num ponto de coordenadas ABC no espaço de raio R, a equação dela seria x menos A ao quadrado mais y menos B ao quadrado mais z menos C ao quadrado igual a R2. Nós vamos usar essa fórmula de distância para obter um resultado que
é um fato imediato, mas que é bastante útil, que é o seguinte. Inicialmente eu vou considerar dois segmentos de reta que têm uma extremidade em comum, e essa extremidade é a origem. Por exemplo, eu posso chamar o primeiro um dos segmentos de OA e o outro de OB. E eu estou querendo, o que eu tenho em mente é achar uma condição para que esses dois segmentos sejam perpendiculares. Digamos que as coordenadas OA e OB, não, OA e OA', que as coordenadas de A sejam, o ponto A sejam A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo, e as coordenadas do ponto A' sejam A', B', C' minúsculo. Eu estou querendo achar a condição imposta sobre isso. É uma das primeiras coisas que a gente tem que ver quando estuda geometria analítica, não só no espaço, mas no plano também. Essa condição para que dois segmentos sejam perpendiculares é de extrema utilidade, mas ela é totalmente ignorada nos livros do ensino médio. É uma coisa tão simples. Qual é a condição para que esses dois segmentos sejam perpendiculares? Eu olho para o triângulo OA', a condição é que esse triângulo seja retângulo em O. Se é um triângulo retângulo, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Qual é a hipotenusa? É esse aqui. Qual é o quadrado da hipotenusa? É A menos A' ao quadrado mais B menos B' ao quadrado mais C menos C' ao quadrado. Esse aí é o quadrado da hipotenusa. É igual, deve-se, para que aqueles dois segmentos sejam perpendiculares, ele deve ser igual à soma dos quadrados dos catetos. O cateto OA, o comprimento dele é o quadrado do comprimento dele é A2 mais B2 mais C2, que as coordenadas desse ponto aqui são zero. Então fica A2 mais B2 mais C2. A mesma coisa ali, fica A' ao quadrado, olha aqui que eu falei, A' ao quadrado, tem que botar um parênteses aqui, mais B' ao quadrado mais C' ao quadrado. Agora, se a gente olha para essa igualdade aí, a gente vê que do lado esquerdo, do primeiro membro da igualdade, a gente tem 3 quadrados de diferença. Então a gente desenvolve mentalmente, né? Não precisa escrever isso. Aqui vai aparecer um A2, um A' ao quadrado, aqui um B2, um B' ao quadrado, um C2, um C' ao quadrado, que estão do lado de cá também. Então a gente cancela tudo isso. Quando a gente cancela tudo isso, o que é que sobra? Sobra aqui, do lado direito não sobra nada, é zero. E do lado esquerdo sobram os duplos produtos, quer dizer, menos 2 A', menos 2 B', menos 2 C'. Claro, aí tem menos 2 de mais, aliás, tem menos de mais também. Menos de mais é boa, né? Então a gente fica A' mais B' mais C' igual a zero. Então essa é a condição para que aqueles dois segmentos sejam perpendiculares. É, como eu disse, uma expressão extremamente simples e de grande utilidade, mas que é totalmente ignorada. Se alguém conhecer algum livro do ensino médio que dê isso, me diga que eu não conheço. Nós já olhamos um montão de livros, né? Morgado, Wagner, Paulo César e eu, e mais outros colegas, examinamos um montão de livros, nós não vimos em nenhum deles essa expressão. Você viu, Morgado? Não. Em compensação, existem umas coisas que não servem para nada, que estão em todos os livros. Não é? Bom. Bom, mas aí vocês vão me perguntar, e se os dois segmentos não tiverem
origem, se eu tiver dois segmentos que não têm origem, nenhuma das extremidades dele é a origem do sistema dos coordenadas. Como é que a gente verifica? Bom, aí a gente pode fazer simplesmente o seguinte: trazê-los, deslocá-los paralelamente, de tal modo que os dois passam a ter uma origem, uma extremidade em comum na origem. Para isso nós vamos discutir, aliás, a melhor maneira de ver isso é considerar os vetores determinados por aqueles segmentos, coisas sobre a qual eu pretendo falar ainda agora, daqui a pouco. E que é um assunto também que em poucos lugares se fala, em alguns estados se fala em vetores no colégio, outros não. Por exemplo, acho que no Rio se fala, né, Morgana? No Rio, só no Rio. São Paulo, por exemplo, ninguém fala. E então as pessoas alegam o seguinte: a maioria dos livros que são impressos em São Paulo não tem isso. Eu acho que livro nenhum tem isso. Então os professores do Rio dão, mas não consta dos livros. Os professores alegam que vetor não é um conceito matemático. Vetor é para física, vetor velocidade, vetor força, etc. O que é um absurdo. É um instrumento matemático que os físicos usam, mas vetor é um conceito estritamente matemático. Se os físicos usarem, tudo bem, palmas para eles, estão usando uma coisa interessante, mas é um conceito matemático. Então, se a gente olhar para os vetores determinados por esse segmento, a gente tem a condição de ortogonalidade. Mas aí eu falei de deslocar os segmentos paralelamente a si mesmo, de modo a colocá-los com uma extremidade em comum na origem. Para isso a gente precisa da noção do que significa pegar um segmento e deslocá-lo paralelamente a si mesmo no espaço, de modo a colocar uma das suas extremidades num ponto em que eu queira. Aqui, por exemplo, eu tenho um segmento A linha. Como sempre, as coordenadas do ponto A são A, B, C. As coordenadas do ponto A' são A', B', C'. E eu tenho aqui um ponto P de coordenadas x, y, z. E a minha intenção é deslocar o segmento A' paralelamente a si mesmo até que o ponto A venha cair exatamente sobre o ponto P. Então, quando isso acontecer, né, o ponto A' vai ocupar uma posição P', cujas coordenadas são x', y' e z'. E o problema que eu estou agora encarando é achar esses números P', x', y', e z'. Que são as coordenadas do ponto P. Para isso eu tenho que dar uma definição precisa do que é que eu entendo por deslocar o segmento paralelamente a si mesmo até uma das suas extremidades coincidir com o ponto P'. E a minha definição disso, isso aí para ser tudo isso que eu falei agora, de deslocar paralelamente, matematicamente significa o seguinte, que A' e P' são lados opostos de um paralelogramo. Mas isso não basta, porque quando eu digo que A' e P' são lados opostos de um paralelogramo, eu podia estar colocando o P' aqui. Aí o A' e o P' são lados opostos de um paralelogramo, mas não é isso que eu quero. Eu fiz uma inversão na posição relativa dos pontos P'.
eu vou querer que o A' e o P' sejam lados opostos do paralelogramo e que AP e a linha P' também sejam lados opostos do paralelogramo. Nesse caso aqui, o AP e o A'P' não são lados opostos do paralelogramo, são diagonais. Então, quando isso acontecer, eu digo que esses dois segmentos P' e A' são equipolentes. Então, isso significa dizer que o segmento A' e o segmento P' são equipolentes, significa dizer que A' e P' são lados opostos do paralelogramo, do qual paralelogramo o AP e a linha P' também são lados opostos. Eu não quero isso aqui. Isso aqui, o A' e o P' são lados opostos do paralelogramo, mas o AP e o A'P' também deviam ser e não são. Então, esses segmentos ali não são equipolentes. Equipolente é esse. Bom, caramba, eu estava falando de uma coisa e mudei de assunto. Mas é sempre assim. Quando é que, não sei se vocês perceberam, eu estava querendo determinar as coordenadas de um ponto que divide um segmento numa razão dada. Aí comecei a falar sobre equações paramétricas e eu volto a isso daqui a pouco. Porque eu só preciso de um caso particular disso que é muito simples, que é o seguinte. Tem uma propriedade que caracteriza o paralelogramo, que é o único quadrilátero que tem essa propriedade, que é o seguinte: as diagonais de um paralelogramo se cortam mutuamente ao meio. Quer dizer, se eu tiver um paralelogramo e traçar as diagonais desse paralelogramo, o ponto de interseção dessas diagonais é o ponto médio de cada uma delas. Então, as diagonais de um paralelogramo cortam-se mutuamente ao meio. Significa que o ponto de interseção das diagonais é o ponto médio de ambas. Bom, e aqui, vamos chamar esse ponto médio de M. Veja bem, eu conheço, excepcionalmente, X, Y e Z não são incógnitas. Eu conheço A, B, C, A', B', C' e X, Y, Z. As minhas incógnitas são X', Y', Z'. Quero determinar as coordenadas X', Y', Z'. Isso é o que eu quero. Agora aqui eu preciso saber as coordenadas do ponto médio de um segmento. Se o segmento tem coordenada, tem extremos ABC e X', Y', Z', as coordenadas do ponto médio do segmento AP' são, por um lado, A mais X' sobre 2, B mais Y' sobre 2 e C mais Z' sobre 2. Mas eu não vou escrever assim, não. Vou escrever assim: A mais X' sobre 2, B mais Y' sobre... Aliás, eu escrevi aqui. A mais X' sobre 2, B mais Y' sobre 2 e C mais Z' sobre 2. Essas são as coordenadas do ponto médio do segmento AP', porque isso aí vocês podem acreditar, não é difícil de verificar isso, mas isso é uma consequência daquilo que eu ia fazer e não fiz ainda, que é as coordenadas de um ponto que divide um segmento numa razão dada. Bom, isso é uma forma que é conhecida no caso do plano e que vale também no caso do espaço. Mas esse ponto médio também é ponto médio do segmento A'P. Como tal, a primeira coordenada dele, como ponto médio do segmento A'P, é A' mais X sobre 2. A segunda é B'
mais y sobre 2, e a terceira é C' mais z sobre 2. Olhando para essas três igualdades, elas exprimem a condição para que os segmentos A' e PP' sejam equipolentes. Né? Isso aí tem duas coisas. Primeiro, me dá as coordenadas do ponto P' que eu estava querendo. A partir daqui, eu tiro o valor de x' igual a x mais a linha menos a. Vou escrever assim: y' igual a y mais b' menos b e z' igual a z mais c' menos c. Então, isso responde à pergunta de quais são as coordenadas do ponto x', y', z'. Isso vai querer dizer que o ponto x', y', z', ou seja, o ponto P' maiúsculo, ele é obtido do ponto P, somando a esse ponto o vetor de coordenadas A' menos A, B' menos B, C' menos C, como nós veremos dentro de instantes. Mas isso também diz que as condições para que os segmentos A' e PP' sejam equipolentes. É que x' menos x seja igual a A' menos A, y' menos y igual a B' menos B, e z' menos z seja igual a C' menos C. Então, essas são as condições para que dois segmentos sejam equipolentes. Tá? E é isso que nos permite tratar a condição de perpendicular, de ortogonalidade e ortogonalidade de dois segmentos são ortogonais quando, exatamente nessa situação, eles se chamam ortogonais quando, se eu considerar um ponto qualquer do espaço e traçar um segmento equipolente a ele e um segmento equipolente ao outro, esses dois forem perpendiculares. A diferença entre ortogonal e perpendicular é essa. Ortogonal, os segmentos não precisam ter nenhum ponto em comum. E perpendicular, quando tem algum ponto em comum. Vocês vão encontrar muitas vezes a terminologia segundo a qual ortogonal é quando não tem ponto em comum. Não, obrigado. O perpendicular é um caso particular de ortogonal. Perpendicular, dois segmentos são perpendiculares quando eles são ortogonais e têm uma extremidade em comum. Okay? Bom, as coordenadas de um ponto que divide um segmento numa razão dada são banais. Eu estou sem tempo para ver, eu tenho pouco tempo. Eu quero falar de vetores. Vetores são úteis na geometria analítica plana e eu diria que eles são indispensáveis na geometria analítica no espaço. Não é que a pessoa não possa fazer geometria analítica no espaço sem vetores. A geometria analítica no espaço existia antes dos vetores serem inventados. Mas é que eles são extremamente úteis. Então, o que é um vetor? Pior é que a gente não diz, um vetor é isso. A definição de vetor é uma definição indireta. Eu podia dar uma definição direta, mas ela é muito lógica para mim, é artificial. O vetor é o conjunto de todos os segmentos equipolentes a um segmento dado. Isso aí, ninguém usa isso. O vetor não é um conjunto. O vetor é o seguinte: você tem dois segmentos, um segmento A', e um segmento B'. Eu cometi
uma omissão, quer dizer, eu não chamei atenção para o fato, na verdade não é uma omissão muito grave, porque eu não precisava tanto disso. É de introduzir a noção de segmento orientado. Segmento orientado, que é indispensável para considerar o vetor. O que é um segmento orientado? Um segmento orientado é simplesmente um segmento no qual se especificou uma das extremidades como sendo a origem e a outra como sendo o fim, é o começo e o fim. Uma das extremidades é o começo, outra extremidade é o fim. Quer dizer, é que você escolheu, dado um segmento à linha, você tem duas possibilidades de orientá-lo. Dizer que o primeiro ponto é A ou dizer que o primeiro ponto é a linha. Quando você diz que o primeiro ponto é A, você tem o segmento orientado à linha. Quando você diz que o primeiro ponto é a linha, você escreve o segmento orientado à linha A. Geometricamente, eles são a mesma coisa, eles têm os mesmos pontos. Só que um deles está orientado de um modo e o outro orientado do outro modo. Quer dizer, orientar um segmento é escolher entre as suas duas extremidades qual a que vai ser considerada como sendo a primeira e a outra passa a ser a segunda. Então, dois segmentos equipolentes, dois segmentos orientados, equipolentes, eles determinam o mesmo vetor. Quer dizer, quando os segmentos orientados A' e BB' são equipolentes, disse que eles determinam o mesmo vetor. Ou que eles representam o mesmo vetor. Portanto, vetor é um ente que é representado por um segmento de reta orientada. E o mesmo vetor é representado por qualquer segmento de reta orientado que seja equipolente àquele. Quer dizer, quando A' e BB' são equipolentes, a gente diz que eles representam o mesmo vetor. Nesse caso, a gente faz assim. Dois segmentos orientados equipolentes representam o mesmo vetor. Evidentemente, se eu pegar qualquer ponto P, isso aqui é esse vetor, a gente pode representar por V. Vetor V. Se eu pegar qualquer ponto do espaço, existe uma única maneira de achar um ponto P', tal que o P', o vetor P' seja o vetor V dado. Quer dizer, dado um segmento orientado à linha e dado um ponto P qualquer no espaço, existe um único ponto P', tal que P', o vetor, o segmento orientado P' determina o mesmo vetor que o A'. Isso nós já vimos. Se as coordenadas de A são A, B, C, se as coordenadas de A' são A', B', C', então as coordenadas do vetor A' são A' menos A, B' menos B, C' menos C. Esses números são chamados as coordenadas do vetor A'. Por quê? Esses números, A' menos A, B' menos B e C' menos C, são iguais, se, por exemplo, se o ponto P tiver coordenada x, y, z, o ponto P' tiver coordenada x', y', z', o vetor P' vai ter coordenadas x' menos x, y' menos y, z' menos z,
que são iguais a A' menos A, B' menos B, C' menos C, já que esses segmentos são equipolentes. Portanto, esses números são as diferenças entre as extremidades, entre as coordenadas das extremidades do segmento, esses números são as coordenadas do vetor. Por exemplo, aqui nessa situação, se eu tiver a linha aqui, e digamos P' agora P' e A' não são mais equipolentes, mas existe um único segmento aqui, na origem das coordenadas, um único segmento orientado, cuja extremidade, digamos, eu vou chamar de A duas linhas, esse aqui eu vou chamar, botar isso aqui P', para ficar parecido com isso aqui, de P duas linhas, de tal modo que O P duas linhas seja o mesmo vetor que P', e o O A duas linhas seja o mesmo vetor que o vetor A'. Só que as coordenadas agora do A duas linhas vão ser A' menos A, B' menos B, C' menos C. E as coordenadas do P duas linhas vão ser X' menos X, Y' menos Y, Z' menos Z. Então, a condição de ortogonalidade dos dois segmentos A' e P' vão ser as condições que nós temos visto, só que agora com essas coordenadas. A soma dos produtos dá zero. Bom, a grande vantagem técnica ou prática de introduzir os vetores é que vetores podem ser somados, podem ser multiplicados de um certo modo. Você pode operar com vetores, quer dizer, existe uma álgebra de vetor. E não existe uma álgebra de pontos, quer dizer, você não pode somar dois pontos. Você só pode somar dois pontos no espaço. Se tiver dois pontos, um ponto P e um ponto Q, bom, o espaço é o espaço, quer dizer, não tem sistema de coordenadas, não tem referencial. Não dá para somar dois pontos. Você pode fazer o seguinte, eu posso introduzir um sistema de coordenadas, olho para as coordenadas de P e para as coordenadas de Q e somo as coordenadas uma a uma. Mas se eu fizer isso, o resultado vai depender do sistema de coordenadas que eu escolhi. Tá? Então, eu não posso somar dois pontos. Agora, eu posso somar dois vetores. Devo observar, vocês prestem atenção, que as definições dadas de vetores não dependem do sistema de coordenadas. Se eu tiver um sistema de coordenadas, o vetor A', que é determinado, que é representado pelo segmento orientado A', esse vetor tem suas coordenadas determinadas a partir das coordenadas de A e de A'. Isso é uma coisa que facilita nas contas. Mas, estritamente falando, a definição de vetor não requer o uso de um sistema de coordenadas. Dois segmentos equipolentes já foi uma coisa definida, quando dois segmentos são equipolentes, quando isso aqui for um paralelogramo. Né? Quando AB e a linha B', juntamente com A' e B', formam dois pares de lados opostos de um paralelogramo. Então, a definição de vetor, e nesse caso, os dois representam o mesmo vetor. Não depende de sistema de coordenadas. Agora, quais são as operações que a gente pode definir entre vetores? Adição, inicialmente. Dados dois vetores, digamos U e V, eu represento U por
por um segmento orientado, e tem duas alternativas para definir a adição de vetores. Eu quero somar U com V, eu posso simplesmente considerar a linha, e aqui está o B', que é o vetor V. Como nós sabemos, esse vetor pode ser representado por um segmento de reta que tem uma de suas extremidades inicial em qualquer ponto dado. Então, eu represento esse vetor V aqui, a linha U. Represento esse vetor V por um segmento de reta que tenha origem no ponto A'. Então, ele vai ter uma extremidade B' aqui. E o segmento de reta AB' vai representar o vetor U mais V. Tá? Isso a gente encontra em física, claro. Composição de forças, composição de movimentos, etc. A outra maneira é a chamada regra do paralelogramo. Eu represento o vetor U por um segmento A' e o vetor V por outro segmento que tenha a mesma origem que o segmento representativo do vetor U, e o vetor U mais V é a diagonal, por definição, desse paralelogramo. Essa definição é inteiramente geométrica e, como eu já disse antes, isso não depende de sistema de coordenadas. Entretanto, bom, para se provar as propriedades da adição, principalmente as relações entre a adição e a multiplicação por um número, como nós vamos ver daqui a pouco, elas são complicadas do ponto de vista geométrico. Ficam muito mais fáceis quando nós introduzimos coordenadas. Bom, aqui, essa definição de adição, mais ou menos obriga a gente a considerar um vetor zero O vetor zero é o vetor representado. Vamos estender um pouco a noção de segmento de reta orientado e vamos considerar um segmento admitir como segmento de reta orientado um segmento degenerado, no qual as duas extremidades coincidem. Esse segmento degenerado, ele representa o vetor zero. Todos os segmentos degenerados, né, são equivalentes por definição e representam o vetor zero. Com essa definição, o vetor zero é o elemento neutro da adição. Quer dizer, zero mais U igual a U. Outra operação que a gente pode definir entre vetores é a operação de multiplicar um vetor por um número. Se alfa é um número real e V é um vetor, alfa V é um vetor definido da maneira mais natural possível. Quer dizer, eu represento o vetor V por um segmento de reta A', e se alfa for positivo, o vetor alfa V é representado pelo segmento de reta A', onde o comprimento do segmento A', é igual a alfa vezes o comprimento do segmento. Comprimento a gente representa assim, né? Alfa vezes o comprimento do segmento A'. Se alfa for positivo, nesse caso eu ponho A', no prolongamento do segmento A'. Se alfa for negativo, é a mesma coisa, só que
o A duas linhas vai ficar no lado oposto. Com isso, a gente tem duas operações inicialmente entre vetores, uma adição e a multiplicação por um número. Multiplicação significa que aumenta quando o número for maior do que 1, diminui quando o número for menor do que 1, muda de sentido quando o número for negativo. Em particular, a gente tem o vetor, dado o vetor V, a gente tem o vetor menos V, que é o vetor que somado com ele dá o vetor nulo. Esse menos V é o menos 1 multiplicado por V. Esse menos 1 aqui, esse é o caso do alfa. Então a gente tem essas duas operações e a gente gostaria de ter relações entre elas, propriedade associativa, comutativa, distributiva, etc. Cada uma dessas propriedades requer uma análise geométrica, fazer uma figura e ver, por exemplo, que alfa vezes V mais U mais V é igual a alfa U mais alfa V, coisas desse tipo. E isso, em geral, dá trabalho. Mas uma maneira mais rápida de fazer isso é observar que se eu tenho um sistema de coordenadas, no qual o vetor U tem coordenadas, digamos, alfa, beta e gama, e o vetor V, digamos, e o vetor V' tem coordenadas alfa', beta', gama', então o vetor V mais V' tem coordenadas alfa mais alfa', beta mais beta', gama mais gama'. Então, o vetor menos V tem coordenadas menos alfa, menos beta, menos gama. O vetor 0 vai ter coordenadas 0, 0, 0. O vetor, digamos, delta vezes V vai ter coordenadas delta alfa, delta beta e delta gama. Isso tem que ser verificado, não é difícil de ver, né? Porque a gente usa novamente as coordenadas do ponto médio do segredo, está feito no livro, não vale a pena insistir. O importante é fácil de mostrar isso, está feito no livro. E o importante é observar que com essa fórmula que dá as coordenadas da soma e as coordenadas do produto de um vetor por um número, as propriedades dessas operações ficam óbvias. Se você quer provar que a soma é comutativa, simplesmente decorre do fato de que a soma de números reais é comutativa. Se você quer provar que, por exemplo, delta vezes V mais V' é igual a delta V mais delta V', é só olhar para as coordenadas. Essa propriedade distributiva vale para as coordenadas, porque é válido para números reais, e assim por diante. A associatividade, todas as propriedades resultam das propriedades análogas. Que horas eu queria terminar isso? Já terminou? Obrigado. Meu chefe permite, então eu vou continuar um pouquinho. Vou introduzir a outra operação. Então, a gente já viu a utilidade dos vetores em certos problemas geométricos, no caso do plano, né? E a gente vai ver aqui no que se segue, não agora. Nós vamos introduzir uma terceira operação entre vetores, que é o chamado produto interno. Também chamado produto escalar. O produto interno de dois vetores é o seguinte: se eu tenho um vetor U de coordenadas
Vou ver qual foi a anotação que eu botei aqui, não que seja importante, mas... Nem é U, é V. Então, um vetor V de coordenadas alfa, beta e gama, e um vetor W de coordenadas alfa linha, beta linha e gama linha, a minha definição do produto interno de V por W, eu tenho duas alternativas para dar essa definição. Eu posso dar uma definição que não depende de sistema de coordenadas. E posso dar uma definição que usa o sistema de coordenadas. Então vamos dar as duas, porque cada uma tem seu mérito. A definição que, em princípio, do ponto de vista estético e teórico, etc., a definição que não usa coordenadas é a definição preferida, porque simplesmente você define assim. Se um dos dois desses vetores for zero, eu defino o produto interno deles como sendo zero. Se nenhum dos dois é zero, então eu considero o comprimento do vetor V vezes o comprimento do vetor W, que é o comprimento do vetor V, o comprimento do vetor W, pelo cosseno do ângulo formado por eles. Comprimento de um vetor é uma noção que não depende do sistema de coordenadas. No espaço eu tenho a noção de distância entre dois pontos. Então, o comprimento é a distância da origem, a distância entre as extremidades do vetor. A primeira extremidade da segunda. Então, essa é a definição mais geométrica. Só que essa definição é chata. Ela tem uma utilidade enorme para resolver problemas geométricos, mas quando eu quero provar algebricamente certos fatos a respeito disso, por exemplo, que é imediato que essa definição dá a comutatividade do produto interno. O produto interno de V por W é a mesma coisa que o produto interno de W por V, claro, da definição. Eu cosseno ali, cosseno é um negócio legal, porque quando você considera dois segmentos de reta, duas semi-retas e tal, você pode considerar esse ângulo como sendo de lá para cá ou daqui para lá, e se fosse o seno, eu tinha que decidir de que lado eu quero. Isso no plano a gente ainda pode fazer, mas no espaço é dureza fazer para que lado você quer ir. Cosseno não, está nem aí. Se quiser ir daqui para lá e de lá para cá, o cosseno fica na dele, né? Não muda. Mas se eu quiser provar, por exemplo, que V vezes... Se eu quiser provar que o produto interno de V por W mais W' é igual ao produto interno de V por W mais o produto interno de V por W', com essa definição, é meio difícil, porque aí eu tenho que usar... Não é impossível, posso fazer isso, mas eu tenho não só que usar o cosseno da soma de dois ângulos, mas pior do que isso, é o comprimento, né, do vetor W mais W', não é a soma do comprimento de W com o comprimento de W'. Na verdade, eu disse que pode ser feito, mas eu nunca fiz. Eu nem sei se alguém já se deu o trabalho de fazer. Como era que os livros que faziam esse cálculo... Interpretava como projeção e pronto. Interpreta como projeção e pronto. Isso aí é a solução dada. Agora, tem outra definição, que é a definição 1. Definição 2 é que o produto interno de V por W é igual a alfa', mais beta', mais gama'. Pronto, aí eu posso provar isso aqui com a maior facilidade, não tem problema. Posso provar todas essas identidades algébricas saem diretamente. Então essa beleza, essa definição linda, maravilhosa.
espera aí, não tanto assim. Isso aqui depende da escolha de um sistema de coordenadas. Se eu tomar um sistema de coordenadas diferente, os números alfa, beta, gama, alfa', beta', gama, mudam, ficam bem diferentes. Então eu tenho que provar que essa definição não depende do sistema de coordenadas. Quer dizer que mesmo mudando, quando eu mudo, se eu tomar outro sistema de coordenadas completamente diferente desse, os números alfa, beta e gama, que são as coordenadas do vetor V nesse sistema aqui, no outro sistema passam a ser outros números. Então, para dar essa definição, honestamente, eu tenho que provar que quando eu mudar o sistema de coordenadas, os números alfa, beta, gama, alfa', beta', gama', mudam, mas aquela soma ali permanece como está. É invariante, como se diz. Isso aí requer que a gente estude as equações de mudança de sistema de coordenadas. Isso pode ser feito, mas uma coisa mais rápida era provar que 1 é igual a 2. Aí pronto. Eu fico numa boa. Quer dizer, quando eu precisar de uma coisa geométrica, eu uso 1. Quando eu precisar de uma coisa algébrica, eu uso 2. Então, para isso, eu tenho que provar que 1 é igual a 2. Então, eu vou terminar essa aula de hoje com essa verificação de que essas duas definições conduzem ao mesmo resultado. Falou? Não sei. Posso? Estou autorizado. Bom, então, provar que 1 é igual a 2. Como é que eu faço? Bem, eu já sei que tanto 1 como 2 dão zero se um dos vetores é zero. Então, posso supor que os dois são diferentes de zero. Se um dos vetores é zero, 2 é zero por causa das coordenadas e 1 é zero pela definição. Quando um dos vetores é zero, não tem cosseno, né? Qual é o cosseno do ângulo formado por um segmento de reta e um ponto? Não tem ângulo, então não tem cosseno. Então essa definição aqui é só quando o V e W são ambos diferentes de zero. Bom, então supor que já são iguais quando um dos dois é zero. Então supor que os dois são zero. Mais ainda, eu vou supor que não tem U, V e W são ambos de comprimento 1. Então, ambos têm comprimento 1, V e W. Vou aumentar um pouquinho aqui. Então, ambos têm comprimento 1. Então, se V e W têm comprimento 1, então eu introduzo aqui um novo vetor que não estava no script original. V barra, digamos. Acho que é V estrela que eu botei no livro, não sei. V estrela. É um vetor que está no mesmo plano determinado por V e W, ou se V e W estão no mesmo plano, ou são colineares. Se V e W são colineares, tem qualquer vetor que seja perpendicular a V. Então, aqui eu tenho o círculo unitário. Eu tenho o ângulo θ e esse W, de acordo com a definição dada na trigonometria, né, o W é igual ao V, ao cosseno θ, vezes V mais seno θ, vezes V estrela. Essa igualdade que está escrita aí é simplesmente
a repetição da definição de cosseno e seno. Ok? Vocês se lembram disso, né? A definição de cosseno e seno é a seguinte: aqui você tem, baixo a perpendicular, o comprimento dessa projeção é cosseno θ, e o comprimento dessa aqui é seno θ. Comprimento com sinal. De modo que isso aqui é a soma desses dois vetores, esse vetor projetado desse outro, então W é igual a cosseno θ mais V seno θ. Então, se eu tomar, veja bem, agora eu estou usando a definição, tem que dizer qual das definições que eu estou usando. Eu estou usando esta definição aqui para produto interno. Então, essa definição me autoriza a usar a distributividade da multiplicação do produto interno. Então, se eu tomar o produto interno de V por W, isso aqui vai dar o cosseno θ, o produto interno de V por V, mais o seno θ, produto interno de V por V estrela. Aqui eu tenho duas observações simples a fazer. A primeira é que, de acordo, veja bem, eu estou usando a definição 2 de produto interno. De acordo com essa definição, o produto interno de V por V é o quadrado do comprimento de V. Que o produto interno de V por V fica alfa 2 mais beta 2 mais gama 2, que isso eu posso perfeitamente imaginar que o vetor V está aqui, né? Tem a sua origem na origem do sistema de coordenadas e o comprimento dele é a distância dele à origem, que é alfa 2 mais beta 2 mais gama 2. De modo que o produto interno de V por V é o quadrado do comprimento de V. E o produto interno de V por W, de V por V estrela, é zero. Porque nós já vimos que essa expressão aqui é a expressão que ocorre na condição para que dois segmentos sejam perpendiculares. Então, quando os dois segmentos são perpendiculares, isso aqui vai dar zero. Então, o produto interno de V por V estrela é zero. Então, isso aqui, por um lado, isso é zero, essa parcela é zero, e a outra aqui, isso aqui é 1, então fica só cosseno θ. Então, quando os dois vetores têm comprimento 1, o produto interno deles é igual ao cosseno do ângulo que eles formam, quando os dois têm comprimento 1. Tomando o produto interno neste sentido aqui, com essa definição. Quando eles não têm comprimento 1, a gente reduz ao caso anterior, né? Essa mania de quem faz matemática. Tudo é reduzir ao caso conhecido. Isso dá origem a algumas piadas meio sem graça, mas como é que os matemáticos pensam. Então, no caso geral, o vetor V é igual a um vetor ao modo de V vezes um vetor V', onde V' é igual a V. Simplesmente eu escrevi aí uma tautologia, né? Então o vetor V' tem comprimento 1. A mesma coisa, o vetor W é igual ao módulo de W multiplicado por um vetor W', onde W' é um vetor de comprimento 1. Consequentemente, o produto de V por W é igual ao produto desses dois,
Mas isso aqui são dois vetores de comprimento 1, o produto interno deles é o cosseno do ângulo que eles formam, que é o mesmo ângulo que o V e o W formavam, porque eu tenho aqui o vetor V, o vetor W. Se eu pego dois vetores de comprimento 1 na mesma direção, porque simplesmente isso aqui é positivo, positivo, então o ângulo formado por esses dois vetores é o mesmo ângulo formado pelos anteriores. Então isso aqui portanto, essa definição de produto interno, a definição 2, se reduz, é a mesma coisa que a definição 1. Tem aquela vantagem, a gente está no melhor de dois mundos. Quando for um contexto geométrico, a gente usa essa condição, quando for para fazer conta, usa a segunda definição. Ok. Então, temos... Às 11 horas nós temos a aula seguinte.